Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar abordando em filosofia, um tema bem legal, né? Que é estética, a reflexão sobre a arte. Aí você pergunta, professor, e a aula de arte? Não, pessoal, aula de filosofia, tá? Esse é o nosso primeiro capítulo aqui da segunda unidade. E a gente já começa assim, para entender o seguinte, essa estética, né? Quando a gente pensa em estética, você pensa logo assim, minha beleza, né? Meu rosto, vou pro salão de beleza, vou fazer maquiagem. Então é a primeira coisa que a gente pensa. Mas o que é estética aqui no contexto filosófico? O que é que eu vou entender como estética, pessoal? Estética ocorre quando, perdão, ocorre quando falamos geralmente na ideia de belo. Então, quando a gente toca na ideia de belo, na ideia de beleza, na ideia de feio, então você diga assim, fulano é feio ou fulano é bonito, essa ideia, esse discurso é um discurso pautado na estética em filosofia. Mas o que é interessante em filosofia? É que enquanto para uns algo é belo, para outros aquilo que você acha belo é feio, ou vice-versa. Quer ver um exemplo aqui para você ter uma ideia? Muita gente vai achar a coruja feia. Outras pessoas vão achar a coruja bonita. Então vou dando um exemplo do animal para você ter uma ideia. Tem gente que vai achar o sapo feio. Tem outras pessoas que vão achar o sapo bonito. Eu tenho uma vizinha que ela cria sapos, inclusive tem dois enormes. E uma vez aqui eu quase mato o miserável, ele chegou aqui na minha casa grandão, né? E eu particularmente achei horroroso o tamanho do bicho. Mas ela disse que ele é lindo, tem até nome os sapos da mulher, só pra vocês terem ideia. Então veja o que é um negócio. Tem tanta gente que você já deve ter visto alguém que namora com alguém, né? E você fala assim, poxa, aquela menina namora com aquele cara feio, né? Só que para ela, ele é feio? Não, para ela ele é bonito, ele é feio para você. Então, olha só que situação. A estética dentro do conceito filosófico, ele é relativo, tá? A ideia de beleza na filosofia, ela é relativa, tá? Por quê, professor? Porque vai do entendimento de cada um, ok? Então, realmente a estética envolve tudo isso, a ideia de belo e feio, e a gente pode dizer que essa estética é o campo, aqui é uma definição da filosofia que discute as noções de belo e de feio e do gosto das pessoas. É o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Belo ou feio, é uma questão de gosto, né? Mais uma vez, repito o que eu disse lá atrás. O exemplo da menina lá que está namorando com o fulaninho, tá? Para ela, ele é bonito, mas para você ele é uma coisa braba, né? É um terrorista, mas enfim, tá? Na arte, pessoal, isso funciona também. Você pode de repente achar nossa, que casa bonita. Outras pessoas vão dizer, eu não gostei não, né? Ou então, de repente, você tem uma roupa na loja, né? Uma roupa muito, você simpatizou pela roupa, né? Você foi lá, você disse, poxa, que roupa bonita, se tivesse dinheiro levava. Mas vem outra pessoa, olha a mesma roupa e diz, não gostei, horrorosa. Então percebe como a coisa é? A questão de gosto, né? Então a objetividade da arte e da beleza é um pensamento que já vem desde o movimento platônico lá na antiguidade. Platão, por exemplo, ele vai defender essa existência do belo em si como a essência ideal, ou seja, o indivíduo, por exemplo, ele tem sua característica individual e independentemente disso, eu tenho, por exemplo, o entendimento de que o critério que será definido como um belo, feio ou coisa parecida é uma questão de julgamento, é uma questão de gosto. Né? Então, esse critério aqui, os indivíduos fazem de forma muito individual. Por isso que muitas vezes a gente entende o seguinte, você não é Maria, vai com as outras, né? Ou seja, você não toma uma decisão, você não acha alguém bonito. Já pensou se você chegasse na sua casa, por que você está namorando com fulano de tal? Porque fulano de tal disse que eu queria, era para namorar com ele, que ele era bonito. Tá, e você não tem gosto? Você não tem posicionamento? Né? Por que você comprou essa moto dessa cor, né? Rosa, ou então roxa? Você não tem gosto? Você comprou porque o fulano disse que era bonita? Então, assim, observe
que isso vai a critério de cada um, de forma individual, como julgamento. Mas, afinal, o que é feio? O que é feio? Vamos tentar entender? Então, essa discussão aqui, pessoal, sobre o que é feio, se junta no mesmo princípio do que é belo. Então, essa ideia de oposto, essa ideia, por exemplo, que a gente coloca aqui na ideia de feio, é a mesma coisa que ocorre na questão de obra de arte. Eu posso, por exemplo, ter um quadro da Tarsila do Amaral, que é Abapuru. Eu não sei se vocês já viram isso em literatura, mas se não viram, a gente vai ver em arte. Ele tem uma cabecinha, uns pés enormes, uns braços enormes, que representa muito bem a arte brasileira. Para muitas pessoas que olhar aquele quadro, aquela imagem da Tarsila do Amaral, vai dizer o seguinte: nossa, que imagem feia, né? Mas outras pessoas intelectuais que vão entender o significado daquilo ali, mostra perfeito, né? Essa imagem aí dessa cabecinha, né, significando essa ideia de razão curta ou coisa parecida. Enfim, olha a importância de você analisar a questão da estética em filosofia. Então, em uma primeira, pode surgir como forma de estilo artístico, a ideia de feio. Mas em outra, por exemplo, pode aparecer de forma diferente. De fato, como aparecido ou apreciado naquela localidade. Então, o contexto de feio e do belo, a ideia de feio e de belo, ela depende muito do contexto e de quem está apreciando. O ponto de vista estético. Que ponto de vista estético é esse aqui, pessoal? O ponto de vista estético, pessoal, é aquele que você observa determinada situação e aquilo te promove a expansão da sua mente, o entendimento, o conhecimento, né? Mas não somente isso, né? É aquele, por exemplo, que te faz, através da observação, a ampliação da razão. É essa ampliação da razão, é essa ampliação do conhecimento, do que está dentro daquela proposta, seja de um quadro, seja de uma pintura, seja de uma peça teatral, que vai fazer com que o ponto de vista estético faça com que aquela obra se torne importante, né? Vocês assistem filmes, assistem séries, e você já deve ter ouvido de alguém, ou você mesmo ter falado o seguinte: eu não gostei dessa série aqui, cara, ela é péssima, ela é muito ruim, né? Então, olha a visão, né? Observe que eu aprendi, observe que eu entendi a série, né? Você analisou, você compreendeu cada personagem, né? O que é que ele abordava no filme, né? Então, você vai selecionando aquilo que realmente é importante ou não, o que é belo ou não, o que é bom, o que é ruim. Essa é uma perspectiva do ponto de vista estético para a filosofia. Mas no contexto da arte, no contexto filosófico, qual a importância, por exemplo, dessa arte dentro da filosofia como forma de conhecimento? Pessoal, a arte, enquanto arte, que a gente vê lá às sextas-feiras, ela tem um papel muito importante no cotidiano, né? Representar a realidade dentro de um contexto no qual ela está inserida. Então, essa arte como conhecimento é uma arte organizada e estruturada por um conhecimento próprio. Ou seja, não basta eu aqui pintar uma parede com carvão e dizer que é arte. Eu preciso, dentro da arte, ter uma intenção, a não ser que seja como na pré-história, né? Que eles representavam o cotidiano daquilo que eles faziam. Mas ao longo da história, a arte ela tinha uma função quando ela era feita, né? Ou fazer uma crítica àquela sociedade, ou até então estruturar um pensamento dentro daquele contexto para expor na sociedade. Então, o conteúdo da arte, que é um conteúdo formal, ele vai possuir um conteúdo também social. É o que eu estou dizendo para você. Se você observar a caixa d'água aqui em Rio Real, você vai perceber que na caixa d'água ali tem um conteúdo, né? Houve uma intenção do autor, no caso Joseano, quando ele pintou, por exemplo, as paisagens da nossa cidade. Então, esse é o objetivo. Dentro da análise de quem está vendo a imagem, ela vai ter múltiplas dimensões, vai ter múltiplas interpretações. E essa vai ser a ideia da arte como forma de conhecimento.
Eu tenho aqui também outra perspectiva, que é o subjetivismo e objetivismo estético. Professor, o que é isso? Subjetivismo estético e objetivismo estético. É a mesma coisa? Vamos tentar entender. Então, o subjetivismo estético ou o juízo estético são subjetivos, ou seja, é intrínseco a cada pessoa. O que seria isso aqui, esse subjetivismo estético? É isso aqui. A beleza depende do sentimento, do prazer provocado pela contemplação, ou seja, pelo assistir. Ora, eu chego ali na caixa d'água, vou dar um exemplo da caixa d'água, que é o que está mais próximo de nós. Eu chego ali na praça da caixa d'água, fico observando ali aquelas imagens, aquelas pinturas feitas por Joseano lá na caixa d'água. Ou seja, o que eu vou analisar, o que eu vou entender, o que eu vou gostar ou não, depende dos meus sentimentos, da minha análise, né? daquilo que aquela arte provocou em mim. Já o objetivismo estético, a beleza depende das propriedades dos objetos, independentemente do que está a se observar. Por exemplo, o objetivismo estético, independentemente da minha análise, ela tem que ser bela. Tá? Ela tem que se autorrepresentar bela, independe da minha análise. Ela tem que de fato ser bonita. E a grande maioria deve seguir essa tendência, mesmo que uma minoria ainda diga que é feia. Então, assim, observe que o subjetivismo estético depende da análise de quem está observando. Só que o objetivismo estético não. O objetivismo estético, aquela arte contemplada, ela deve ser bela por natureza. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O mar. Cara, quem é que acha o mar feio? É uma obra incrível, tá? O mar é uma obra da natureza incrível. O voo dos pássaros é incrível, tá? Querendo ou não, se a floresta, a contemplação de uma floresta é algo incrível, né? A contemplação das chuvas e dos raios caindo é algo incrível. Então, assim, eu não conheço até hoje alguém que acha raios e chuva caindo algo feio, ridículo, sei lá, eu não conheço. Então, observa que é belo por si só, né? Essa beleza, o céu, por exemplo, né? É belo por si só. Quando eu trago isso para uma pintura, né, para um desenho, aí eu já dependo do subjetivismo estético, eu já dependo da contemplação e de uma análise individual. Eu tenho também aqui, pessoal, a função, isso está no seu material didático, a função naturalista, né? E essa função naturalista dentro da arte, como o próprio nome diz, já dá para a gente notar, né? O que interessa nessa função é a representação da realidade ou da imaginação o mais natural possível. Ora, se eu observar essa imagem ao lado aqui, recado difícil, eu já consigo notar pela a fisionomia do menino aí, ó. Ele vai dar uma notícia, pelo menos é isso que está retratado no tema, né? Do Almeida Júnior, de 1995, em janeiro. Aparentemente aqui uma casa de taipa, né? Numa roça, num local distante do interior do Brasil. E se você observar, por exemplo, ele chega ali na porta e ele não tem coragem de falar, né? Ou ele é tímido, ou coisa parecida. Mas a representação dessa arte é uma representação naturalista, tá? A função naturalista, ela tem o papel de representar de cara, de pronto, quando o observador, assim que olha para a imagem, já percebe. Você percebe, assim, se eu não tivesse colocado aqui a função naturalista e explicado isso aqui, quando você olhasse para essa imagem, você já percebia que o menino ou estava tímido, ou estava triste, ou a mãe estava brigando com ele, enfim. Mas você ia identificar de cara essa situação, certo? Eu tenho a função pragmática ou utilitária, a função pragmática utilitária, e o que é isso aqui? Para a arte pragmática, não interessa se a obra ou não de qualidade estética, mas se ela cumpre o seu papel moral de atingir a finalidade. Para a arte pragmática, não quer saber se ela tem uma beleza ou não tem uma beleza, mas ela tinha uma função. Nesse caso aqui, por exemplo, ela tinha uma função. Qual era a função dessa arte aqui, pessoal? Demonstrar algo que ocorria naquele cotidiano.
Ora, se eu olhar para essa imagem, essa imagem aqui é de quando, sei lá, um exemplo, né? Na cultura chinesa, os imperadores lá existiam, né? Então, eu tenho aqui uma função. Então, a função da arte pragmática é mostrar, é atingir a finalidade para que ela se prestou. Então, para que servia isso aqui? Servia para isso. Então, eu olho e já percebo. Isso servia para beber água, isso servia para, entendeu? É nesse sentido a pragmática. A função formalista da arte, que está no seu material, ela preocupa-se com a forma, né, em que a obra é apresentada. Contribui decisivamente para o significado dessa obra de arte, e onde que eu consigo ver essa função formalista? No teatro, na dança, no circo, na música, no cinema, na pintura, na arquitetura. Então eu tenho uma diversidade de apresentação dessa arte formalista, tá? Nas características gerais, eu tenho aqui a arte contemporânea. E essa arte contemporânea, pessoal, nada mais é do que o conjunto de uma série de diferenciados movimentos de vanguardas, como expressionismo, dadaísmo, impressionismo, surrealismo e técnicas e estilos. Essa é uma arte bem atual, né? E normalmente ela é a junção de diversos tipos de arte, e a gente vai vendo, que vocês vão perceber daqui para frente também, que teremos uma diversidade de estilos artísticos, né, que se apresentarão. Observe que já mudou as características da arte aqui, ela já vai mudando ao longo do tempo, tá? Dentro da arte ainda, dessa filosofia artística ou dessa estética, eu tenho a arte na sociedade industrial. O que essa arte na sociedade industrial vai representar, pessoal? Essa arte na sociedade industrial, ela é interessante. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui, uma abordagem dentro daquilo que ocorria na época, que eram as técnicas de expressão, o trabalho dentro da indústria, né? A presença de automóveis, cadeiras, canetas, aquilo que já era fabricado. Então, a arte dentro da sociedade industrial é uma arte onde eu vou ter uma fabricação, uma produção em massa, uma representação do operariado, né? Seja nos movimentos, seja dentro da fábrica, seja lidando com a máquina, né? Isso vai ser muito importante. As belas artes, as belas artes, elas não vão mais copiar a realidade, mas como antes, né? Por exemplo, eu fazia um registro representando aqui a mulher no jardim, ou então como a arte naturalista, né? O menino foi dar um recado todo tímido. Aqui agora eu iria, nesse contexto da Revolução Industrial, da sociedade industrial, fazer uma análise daquela arte, né, para reinterpretá-la. Eu daria um novo sentido, né? Por exemplo, eu pegava um relógio, pegava o relógio e fazia uma arte com o relógio, né? Demonstrando que agora na sociedade industrial o tempo era muito importante. Então se observe que eu estou dando uma conotação dessa arte, né? Onde o tempo era inimigo do grande burguês, do grande empresariado. Então, essa arte, a partir de agora, passa a ser vista como uma expressão das emoções, do desejo, da interpretação e da crítica de uma realidade social. Outra situação relevante é do Walter Benjamin, uma das obras muito importantes aqui. Eu tive a felicidade de participar de um seminário do Walter Benjamin, um cara muito intelectual, lá na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju. O cara é muito bom, né? Eu participei de algumas oficinas também. E na obra do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ou seja, uma análise do Walter Benjamin dentro da arte no contexto da Revolução Industrial, onde ele está escrevendo sair por volta em 1935 e 1936. Qual que é a abordagem do Walter Benjamin aqui, pessoal? Ele vai trabalhar a ideia do modo de produção capitalista e seus reflexos na área da cultura. Esse modo de produção capitalista é uma abordagem sobre aquela sociedade onde o lucro ele passa a ser a fonte principal daquele contexto. Eu tenho as teses sobre as tendências evolutivas da arte, né? Como a arte estará sendo vista, sinalizada a partir de então, e põe
de lado vários conceitos tradicionais. Aquilo que era colocado lá atrás como ponto relevante dentro daquela sociedade passa agora a ser vivenciado através de novas criatividades, de novas abordagens e, além disso, o conteúdo passa a ter um ponto importante como crítica social. Outro ponto relevante é a formulação de exigências revolucionárias na política artística, ou seja, não basta mais eu copiar o menino sentado no banco, não basta mais eu desenhar a menina passeando no jardim, ou então a menina atravessando a ponte, não basta mais. O suficiente agora é eu representar uma sociedade que clamava por melhorias, que clamava por soluções urgentes. Essa vai ser a interpretação do Walter Benjamin no contexto da estética na arte da filosofia. Eu tenho aqui a aura dentro do conceito do Walter Benjamin, e essa aura para ele seria uma arte dentro, e aqui o que eu falava aqui, ó, do Abapuru lá atrás na imagem, tá? Onde eu mencionava a ideia do belo e do feio. Então essa aura aqui, esse estilo de arte aqui, pessoal, nada mais é isso aqui, ó. O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte. É sua aura. Ou seja, aquilo que eu vou abordar nesse atrofiar, no sentido de reproduzir, eu posso reproduzir sim, porém eu devo dar uma nova roupagem, eu devo dar um novo entendimento. Se você pegar, por exemplo, a obra aqui, ó, que é o expressionismo, O Grito, né? E a obra Abapuru, da Célia do Amaral aqui, você percebe que eu tenho aqui uma reprodutibilidade técnica, porém com uma nova visão. Onde é que eu encontro Onde é que eu encontro essa nova visão aqui, professor? Eu encontro aqui, ó, veja. Olha a cabecinha dele. Olha aqui, por exemplo, o desespero, né? A angústia, na obra O Grito e na da Célia do Amaral. Então, a ideia de áurea, pessoal, é uma ideia de atrofiamento nessa reprodutibilidade, porém fazendo uma nova abordagem. Você observa isso aqui no quadro da Mary, do quadro da Mona Lisa e no quadro A Santa Ceia. Tá? Então, a técnica da reprodução destaca-se no domínio da tradição do objeto reproduzido. Então, assim, essa análise da aura é uma análise onde eu, enquanto autor da obra, eu consigo fazer uma reinterpretação da realidade, dando um novo sentido àquela obra. Tá? Esse seria o pensamento do Walter Benjamin. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a todos vocês pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e a gente vai para a nossa atividade, ok?